Fala pessoal, aqui é Fábio Félix, profissional de educação física, nutricionista, e estamos aqui para apresentar a vocês o nosso Personal NutriCast. Fala pessoal, boa noite, estamos aqui começando o nosso Personal NutriCast, nosso segundo episódio aí, falando hoje sobre um tema bem relevante, que é o déficit calórico, né? Que realmente é o déficit calórico, como funciona e como a gente pode ter uma aplicação prática, é o que a gente vai falar hoje no nosso podcast, ok? Então, queria agradecer aí a todos e todas que estiverem conosco nesse momento e você que está aqui apoiando esse nosso canal, isso faz toda a diferença. E é para vocês que a gente vai mandar esse conteúdo com o intuito de fazer com que vocês adquiram mais conhecimento, pois conhecimento é poder, é agregador e faz toda a diferença na vida das pessoas. Então vamos lá para a gente iniciar. E basicamente a gente precisa, para iniciar, entender o que é déficit calórico, né? Então, déficit calórico, conceito básico é que o indivíduo ele precisa estar em uma condição onde ele consuma menos calorias do que o seu corpo necessita. Então, quando a gente percebe isso, a gente simplesmente faz uma ligação direta ao consumo calórico total do dia, ou da semana, ou do mês, enfim. Sempre que você pensa no consumo calórico, você tem que entender que, para estar em déficit calórico, você tem que produzir menos calorias do que o seu corpo necessita. Aliás, você tem que consumir menos calorias do que o seu corpo necessita e não só isso. Você precisa também pensar na manutenção desse déficit calórico se você quiser continuar emagrecendo. Então são coisas que a gente considera quando a gente vai pensar no déficit calórico, tá? Então, ainda entendendo isso, já que nós percebemos exatamente o que é o déficit calórico, a gente vai conceituar agora no que diz respeito ao processo de emagrecimento. Então é o que muitas pessoas pensam, né? Ah, Fábio, faço déficit calórico, consigo emagrecer? Sim. Mas como vai ser feito esse déficit calórico durante o processo de emagrecimento é que faz toda a diferença. Aí a gente pensando nesse contexto, a gente percebe que você fazer o déficit calórico e emagrecer de forma eficaz é um processo que precisa ser compreendido no contexto individual. Então aquele indivíduo ele precisa perceber o que de fato é possível ser feito e mantido, pois o emagrecimento é algo crônico. O que é crônico, pessoal? Que a gente comenta tanto essa palavra. É aquilo que acontece de forma diária. Então o indivíduo ele inicia o déficit calórico, ele não vai simplesmente emagrecer da noite para o dia ou do dia para a noite. É um processo que precisa ser contínuo. E para que ele seja contínuo, esse déficit calórico, ele precisa ser um déficit calórico estabelecido dentro de condições individuais para que ele possa ser mantido. Porque se ele não for mantido, esse indivíduo ele consequentemente não vai conseguir emagrecer. Então, todo esse processo, ele não é feito apenas em um dia. Ele é um ajuste que precisa ser feito e mantido enquanto esse indivíduo quiser emagrecer. Então, quando a gente compreende isso, a gente vai aí saber o que de fato é preciso para a gente poder emagrecer. Ah, Fábio, então é só o déficit calórico, eu emagreço, está tudo certo? Não. Tem pontos específicos que a gente precisa comentar, que é o que a gente vai falar aqui hoje. E, inclusive, Vicente está aqui comigo e a gente comenta bastante sobre isso, né, Vicente? A gente viu alguns vídeos aí, viu algumas pessoas falando, e assim, às vezes se torna muito simplista essa visão do déficit calórico, não é verdade? Isso mesmo. De todo mundo Parece achar. mais que é uma continha, né? Exato, todo mundo acha que é só bateu a conta e tá tudo certo. E às vezes não é assim, né? É porque a conta ela pode ser bem cruel. Ela aí para tá dando certo, pelo menos pelo que a gente conseguiu tá dando uma olhada nos vídeos e tal, é complicado a longo prazo. Você consegue fazer ele durante uma semana, 2 semanas, mas depois manter é muito complicado. É isso aí. Então é exatamente esse ponto que a gente vai falar. Então, um dos pontos em questão é déficit calórico e déficit energético. Então, quando o indivíduo ele inicia um déficit calórico, ele também tem um déficit energético. Então, basicamente, por que isso acontece, Fábio?
Esse indivíduo ele passa a consumir menos calorias do que ele necessita e o corpo, ele tem uma necessidade através de uma demanda, por exemplo, de um indivíduo que treina, um praticante de musculação ou um praticante de crossfit, enfim, eles vão ter uma necessidade energética que é considerável, só que a ingestão calórica ela está mais baixa do que essas necessidades. Então, automaticamente, o que é que vai acontecer? Esse indivíduo vai começar a ter uma resposta negativa em relação ao seu desempenho e performance durante o treino. Então, é comum que durante esse processo de déficit calórico, algumas pessoas sintam letargia, indisposição, acabem aí fazendo treinos aí menos volumosos, e isso interfere também em outro ponto desse processo de emagrecimento, que é o gasto energético. Então olha que interessante, o indivíduo ele faz um déficit, mas se esse déficit ele é muito elevado, isso acaba tendo uma relação direta com a condição de performance no treino, nesse desempenho de treino, no volume total de treino, a densidade total de treino, intensidade, ele acaba tendo um menor gasto energético. E isso não é bom quando a gente pensa no contexto de desequilíbrio da balança energética, ou seja, gastar mais calorias do que o corpo necessita e consumir menos. Então só tem duas formas de você emagrecer. Aliás, três. Ou o déficit calórico, que eu vou ingerir menos calorias do que o meu corpo necessita, ou aumentar a demanda energética, ou seja, gastar mais calorias do que o corpo consome, ou fazer as duas coisas, gerar o déficit e aumentar o gasto energético. Então, quando eu penso nesse contexto, se o déficit calórico ele for muito elevado, ele pode acabar atrapalhando o aumento desse gasto energético. Então, algumas coisas acabam entrando em uma condição aí onde elas precisam ser equilibradas, mesmo dentro desse desequilíbrio da balança energética. Então é como o Vicente colocou, o indivíduo que ele tem um déficit calórico muito alto, ele em princípio até consegue manter, porque ele tem reservas de gordura, reservas, de glicogênio hepático, muscular, que vão dar a ele aí um suporte na fase inicial desse processo de corte de calorias. Mas aí esse indivíduo, com o passar do tempo, ele já começa a ter dificuldades para manter esse déficit calórico, porque ele agora está perdendo essas reservas. E quando ele perde essas reservas, e devido ao fato dele estar consumindo menos, ele não está fazendo essas reservas nem de glicogênio, nem de gordura, ou então em uma quantidade muito reduzida, e consequentemente o desempenho dele tende a cair de forma contínua. É basicamente proporcional ao déficit. Maior déficit calórico, menor desempenho. Então, andam ali lado a lado. Pensando nisso, talvez seja até interessante, né, Vicente, a gente pensar em um déficit calórico mais moderado, né, ao invés de você simplesmente sair cortando tudo, como algumas pessoas fazem, não é verdade? A Se a gente continha. pensar em uma gangorra, o déficit calórico, quando a gente tem um déficit muito grande e vai passando durante aquele tempo, a gangorra ela vai descendo, tá certo? Mas só que chega um momento que você, vou dar uma recaída, tá com o pau a comer, teu déficit ele vai estar diminuindo, tu vai estar tendo um acúmulo de gordura, um acúmulo de um bocado de substância que não é tão legal para o teu emagrecimento. E tem o famoso reganho de peso. E tem o famoso reganho de peso, falou tudo. É porque você não consegue manter uma restrição calórica excessiva e um déficit calórico extremo em uma condição normal no seu dia a dia. O seu corpo ele vai acabar ativando aí mecanismos contrarregulatórios de adaptação e até de autoproteção. Porque se a gente pensar no déficit calórico de uma forma extrema, é como se o corpo estivesse caminhando para uma condição de escassez. E a escassez, ela pode levar o indivíduo à morte. Então, se a gente pensar os nossos antepassados, por exemplo, quando não havia comida, quando não havia como consumir algum alimento fonte de caloria, o que é que acontecia? Ele morria. Então, o nosso corpo ele acabou encontrando aí mecanismos de autoproteção, de autorregulação em condições extremas, e aí vem essa condição de reganho. O indivíduo não consegue manter, começa a disparar esses gatilhos alimentares, ou seja, aquela pessoa que nem comia tanto, ela passa a comer mais do que o que ela comia frequentemente até antes de entrar em déficit calórico, e tudo isso porque foi feito tudo de forma extrema.
E nessa condição, é até interessante a gente colocar que a cada 1 quilo de peso perdido, o seu corpo, ele aumenta sinalizações para a fome em média 100 calorias. Então, olha aí o que é que acontece. O indivíduo ele faz déficit calórico, ele vai perdendo peso, mas ao mesmo tempo que ele perde peso, a fome começa a aumentar. Então, esses são alguns mecanismos utilizados pelo nosso corpo para uma condição de autoproteção. Ele não quer que você fique nessa condição de escassez. Ao mesmo tempo que, a cada 1 quilo de peso perdido, o nosso corpo ele diminui o gasto energético metabólico em média 30 calorias, que não é muito, tá? O indivíduo que está em déficit calórico, ele não vai deixar de emagrecer porque ele está perdendo 1 quilo e deixando de gastar ali o corpo dele preservando, né? Entrando em uma Uhum. condição de termogênese adaptativa por 30 calorias. Mas, com o tempo e o acúmulo de peso perdido, se isso não for feito de forma progressiva, não há uma condição de adaptação e se torna mais fácil para esse indivíduo reganhar o peso. Isso acontece muito, né, Vicente? Reganho de Ué. peso, né? O reganho de peso, nessas recaídas, elas vêm da pior maneira possível. Sempre com produtos e comidas que são ricas em sódio, em coisas que vão manter o nosso corpo Gordura cada vez excessiva. mais refém do que a gente está comendo. Então a gente tem uma recaída, tá para comer pizza, comer tudo isso. Tem aí também a questão de você estar retendo líquido, que vai aumentar teu peso, que vai estar gerando tudo isso. Aí você tá com o treinar, mas você já cometeu o problema, você já teve o ganho, e o teu corpo ele vai estar entrando novamente no estado de readaptação. E nesse estado de readaptação, muitas pessoas desanimam e acham que não dá certo. E chutou o balde, não sabe nem onde ele foi parar, né? Isso Literalmente. mesmo. Então é como o Vicente falou. Se a gente pensar nesse contexto de reganho, geralmente a pessoa que está reganhando peso devido a uma condição de déficit extremo, ela vai querer comer geralmente alimentos hiperpalatáveis, que ou são ricos em excesso de açúcar, né? E o açúcar refinado, ele também favorece essa retenção, porque ele vai reter mais água dentro da célula, ao mesmo tempo que ele também consome alimentos aí mais salgados, né, hiperpalatáveis, que têm um excesso de gordura saturada, farinha de trigo refinada, que eleva tanto a nossa insulina quanto o açúcar de mesa, por exemplo, tá? Às vezes é o cara que fala: "Ah, Fábio, eu não como doce, não sei porque eu engordo", mas o cara come muitos alimentos aí como pizza, né, que tem farinha de trigo refinada. Pãozinho francês, aquela massinha bem molezinha, Só que o cara não branquinha. come um, o cara come 10, né? Caramba, é muito. Quer colocar a culpa no pão, quer colocar a culpa no alimento, mas é porque ele não está conseguindo ter um controle. E aí tudo isso vai fazer com que ele acabe retendo líquido. E também esses alimentos salgados têm excesso de sódio, e o sódio também ele carrega água para dentro da célula. Então, junta essas duas coisas: o excesso de retenção com o ganho de gordura que vai acontecer fatalmente, principalmente por essa condição. Teu corpo, ó, ele quer repor aquilo que você perdeu. Ele quer fazer reserva, ele se preocupa nessa condição de manter os teus níveis de gordura mais elevados, porque ele pensa que você a qualquer momento pode caminhar novamente para essa escassez. Por isso, quando você vai tentar voltar à condição de déficit calórico, se torna mais difícil do que a primeira vez. Então, todas as vezes que você emagrece ou tenta emagrecer de forma extrema, você ganha peso devido a esses fatores, né, de mecanismos de autorregulação e autoproteção. E quanto mais agressivo esse processo, mais difícil fica de você retornar aí à condição de déficit calórico, ok? E ainda continuando nessa condição de déficit calórico, quando a gente faz essa relação com déficit energético, a gente não pode deixar também de pensar no déficit de nutrientes, né? Acontece muito. Então, é normal, eu não sei se vocês, por exemplo, já se viram numa situação como essa, algumas mulheres que fazem déficit calórico extremo relatarem que estão começando a ter uma quebra de unha com facilidade, uma queda de cabelo acentuada, né? Às vezes problemas relacionados até ao humor, né? Então, tipo, quem nunca viu, né, Vicente, uma pessoa que vai começar uma dieta muito restrita e de repente a pessoa tá literalmente sem saco para suportar nem ela mesma, né? Com certeza, o ódio, a raiva é uma coisa intrínseca. Eu, por exemplo, quando eu estava começando a primeira semana, o primeiro mês, tudo estava dando errado, cara. Mas era só meu corpo dizendo que
aquela mudança era estranha. É o impacto dos primeiros 10 a 15 dias para muita gente. Exatamente. Então, esses primeiros dias eles acontecem isso. E olha que a gente fez até uma restrição calórica baixa, né, Vicente? Não foi tão elevada, Foi né? tão restrita, foi bem leve. Diversificados alimentos, né? E saborosos, né? Não precisa você pensar que vou fazer dieta, vou deixar de ter sabor, não. Agora a gente preservando alguns alimentos com sabor mais natural, né? Tirando aqueles Com açúcares certeza. refinados, colocando É uma regra que frutas. eu estou tendo agora. Se é fácil de fazer, não é bom para comer. Se é ligando em 10 minutos chegando o iFood, né? Então, Não é bom, cara. O negócio é você passar pelo menos 30 minutos para fazer sua refeição, para fazer ela, para produzir. galera, você Isso ter. mesmo. E você constrói uma nova relação com o alimento, né? Eu acho que é uma coisa muito importante, as pessoas às vezes, né? E pensar que o iFood vai chegar em 10 minutos, às vezes é simplesmente você achar que vai acontecer tudo de forma muito fácil. Não é assim, não é verdade? Você Às vezes, banaliza demais a alimentação. e você pediu o iFood em 30, chegou em 30, 40 minutos, às vezes atrasado, e quando você vai ver, é o tempo que você faz uma excelente refeição, né? Gasta menos, se alimenta melhor. Mas aí quando a gente faz essa relação do déficit calórico com o déficit de nutrientes, é exatamente isso que acontece. Então, quando eu tenho um déficit calórico excessivo, é comum também eu ter um déficit de nutrientes excessivo no organismo. Então esses nutrientes eles são responsáveis por diversas funções no nosso organismo, entre elas a manutenção de tecidos, e por isso muitas pessoas acabam, por exemplo, tendo queda de cabelo acentuada, unhas quebradiças, o intestino, ele não fica funcionando muito bem pela falta da ingestão de alimentos, você produz poucos resíduos e consequentemente você diminui o volume e a motilidade das fezes no intestino, a motilidade intestinal é comprometida, o volume das fezes é comprometido, você acaba comprometendo aí consequentemente a motilidade intestinal. Outro ponto também que acontece, você tem uma diminuição dos níveis de dopamina, e isso acaba afetando o humor. Então é normal uma pessoa, por exemplo, como o Vicente falou, está iniciando uma dieta de restrição calórica, tem algumas alterações do humor que acontecem. E isso é muito notório, principalmente quando há um déficit calórico acentuado. Exatamente porque, com a deficiência desses nutrientes, eu tenho alteração em alguns hormônios. E hormônios que criam uma sensação de bem-estar, de prazer, que isso que o alimento traz. Mas quando você faz a restrição excessiva, esses hormônios acabam aí sendo modulados de forma negativa, não é verdade? Então por isso a gente altera um pouco o humor dessas pessoas. Isso é legal? Acho que não, né, Vicente? É péssimo, cara. Não vou nem mentir. É uma coisa que acaba afetando todo o nosso dia. Para pessoas como eu, que, tipo assim, não estavam fazendo exercício, não estavam fazendo nada, estavam só literalmente vivendo para comer coisas gostosas, é impactante demais, demais. Então a gente vê aqui relatos de uma pessoa que está em uma fase de mudanças, né, Vicente? Já estamos aí há mais de 2 meses em dieta, né? E sessenta e treinando. cinco dias. 65 dias que nós iniciamos a mudança, né? Então, algo muito importante, né? Fico feliz. E Não muitas perdi pessoas toneladas, perdi apenas 7 quilos. perdemos 7 quilos aí, galera, em 65 dias. Mas só em não ter ganhado de novo, eu já fico feliz. Mas em compensação, mais ativo, o intestino funcionando bem, né, Vicente? Sim, sim, O sim. humor controlado, aí tá vendo o cara sorridente, brincando com a gente aqui, e sem reganho de peso, né, como ele falou, conseguindo manter essa perca de forma gradual, tá? E isso acontece exatamente porque tem energia para treinar, tem os nutrientes ali presentes, porque o déficit calórico ele foi feito de forma progressiva e adaptada à condição dele, tá? Então é isso que a gente precisa entender. E ainda falando dessa condição de déficit nutricional, que é muito comum nessa relação com o déficit calórico, é a condição do déficit calórico e a termogênese adaptativa, tá? Então, esse termo aí algumas pessoas, eu acho que já ouviram falar, ou se não ouviram vão entender agora o que é a termogênese adaptativa e por que ela acontece nessa condição de déficit calórico. Então, durante o processo de déficit calórico, o nosso corpo, ele reage, né? E essa reação, ela geralmente acontece devido à
o estado em que o nosso organismo se encontra. Então, ele vai, criar uma condição onde você entra num estado que é relacionado a uma espécie de escassez. Então imagina como era a condição dos nossos antepassados. Um dia eu saía para caçar e eu caçava, eu tinha ali uma presa, matei, vou levar, vou comer. Então durante uma semana, por exemplo, eu teria carne, ou 3 dias, 4 dias, o bastante para eu poder comer, e esse alimento estaria ali à disposição. Em outro momento, talvez eu não conseguisse ter esse sucesso durante a caça, e o que é que acontecia? Meu organismo, ele percebendo aquela situação, ele já começava a entender que havia uma escassez de alimentos, que era que acontecia e não havia necessariamente uma regra. Poderia ter durante um período e em outro período eu poderia não ter em tanta abundância. Então, mecanismos foram, fisiologicamente adaptados pelo nosso organismo com o tempo, e essas adaptações, elas criaram esses mecanismos que são muito eficientes para evitar que você perca peso em excesso e que você emagreça de forma rápida. Exatamente porque o nosso organismo pensa que você está entrando nessa condição de escassez, que é exatamente o que o déficit calórico nos proporciona. Ele vai começar você vai começar a restringir alimentos, a restringir calorias e o seu corpo ele entende essa reação. Então, nesse processo, você acaba tendo o que nós chamamos de termogênese adaptativa, que é uma condição onde o seu organismo adapta o metabolismo e diminui esse metabolismo para que você não tenha uma perca de peso tão elevada nesse processo de emagrecimento. E por isso algumas pessoas, elas acabam tendo muita dificuldade de perder peso após um período onde há uma perca de peso muito elevada. Isso também não significa que você não possa continuar perdendo. Esse processo ele se torna mais lento, mas ele não para se você continuar em déficit calórico. Porém, o nosso corpo, além da termogênese adaptativa, ele cria outros mecanismos que estão muito relacionados à condição de fome. Então você começa a disparar gatilhos alimentares. Esses gatilhos alimentares, eles acabam gerando impulsos alimentares e você acaba sentindo vontade de comer além do que o que você está consumindo, exatamente por uma condição de autoproteção. Então, se o seu organismo, diferente dos nossos antepassados, que não tinham aquela comida presente, tá? Você tem à sua disposição, está restringindo porque você está procurando essa restrição, mas o alimento ele está ali, por exemplo, em um ambiente festivo, em casa, junto com a família, você está fazendo a sua dieta, mas de repente os seus pais não estão, seus irmãos não estão, sua namorada não está, o seu namorado não está. Então, eles aparecem com um alimento. Se for em um momento onde você perdeu muito peso, você pode disparar gatilhos alimentares e impulsivamente comer aquele alimento, mesmo que você esteja em uma condição de dieta. Então, olha que interessante, o ambiente também influencia diretamente na sua condição de manutenção do processo de emagrecimento. Muito legal a gente entender isso, né, Vicente? Porque algumas Sim. pessoas se culpam, né? E E não vira necessariamente. pecado comer um pedaço de pizza, comer um pedaço de chocolate, alguma coisa. É, só dando exemplo, na minha nova dieta tem até macarronada uma vez por semana. É isso aí. Então, tipo, o que é que a gente faz para entender esse processo? Se você perde peso excessivamente e dispara esses gatilhos, você não precisa necessariamente achar que esse alimento é um vilão. Mas você compreende que, como você perdeu muito peso, você acaba tendo muitos impulsos alimentares em relação àqueles tipos de alimentos e em quantidades que, quando são consumidas em excesso, fazem com que você novamente ganhe peso. Então, aquela condição. Não significa, por exemplo, porque eu estou em déficit calórico, que eu não possa comer chocolate, que eu não possa comer pão, que eu não possa comer uma macarronada, mas precisa ser ajustado dentro desse déficit calórico. Porém, se você está num ambiente onde as pessoas comem em excesso e você já perdeu muito peso,
a tendência é que você também comece a comer com um maior volume, uma maior quantidade. Então, são coisas que você precisa entender durante esse processo para que você não se torne um refém dessa condição de termogênese adaptativa e desses mecanismos de autoproteção, que são ativados, que serão ativados, e isso são coisas que a gente precisa aprender a lidar. Por isso, o emagrecimento ele começa na mente. Não é verdade, Vicente? Com certeza, você cuidando da sua cachola e pensando bem em como melhor se alimentar, você consegue sim encaixar no meio de uma dieta restritiva alguns alimentos que lhe trazem algum prazer, porque querendo ou não, a comida também é prazer, a comida também mexe com vários sentidos da gente, tá certo? Mexe com as emoções, mexe com fatores Isso relacionados à socialização, né? Eu não acredito é, que não é lenda quando uma mulher está no ciclo menstrual, comer um chocolate faz bem mesmo. Agora, um balde de chocolate não vai fazer bem, entendeu? pode até naquele momento gerar um grande prazer, mas depois vai ter consequências por esse excesso. E não só por uma condição de gordura, tá? Nosso próprio intestino pode passar a não funcionar tão bem. Você pode ter desconforto gástrico, gases, diarreia, né? Eu já vi vários casos de pacientes que comeram em excesso e após um certo tempo já sentiram aí o organismo funcionando de forma não tão regular. E isso aconteceu exatamente porque pecaram na hora de comer, comeram demais, tá? Então, tudo isso que a gente falou hoje sobre déficit calórico é para que vocês tenham mais informações durante esse processo, compreendam tudo o que acontece com o nosso organismo de forma simples, didática. E aqui, hoje, nós finalizamos o nosso segundo episódio do nosso Personal NutriCast sobre déficit calórico. Então, aqui, essas informações ficarão para vocês. Sempre que vocês quiserem ouvir novamente, basta entrar aqui no nosso canal no YouTube, futuramente também já nas nossas plataformas aí digitais, e vocês vão poder acessar sempre que vocês quiserem para rever esse episódio aqui. E o que a gente quer é isso: transmitir informação, porque conhecimento é poder, conhecimento é transformador e gera mudança na vida das pessoas, ok? Gostaria de agradecer a presença de todos e todas vocês. Um forte abraço. Se você está aqui, não esquece de dar um like, não esquece de compartilhar esse conteúdo e clica no sininho, participa aqui da nossa comunidade, do nosso canal, que com certeza você terá mais informações em novos episódios aí do Personal NutriCast e também dos nossos vídeos que serão lançados semanalmente, ok? Tudo certo, Vicente? Tudo certo, Fábio. Valeu, galera. Valeu, galera. Até a próxima. Tamo junto.